E agora bateu o desespero. Depois de mais um jogo vergonhoso do Flamengo, o Boto fez a proposta por um novo atacante. E aí a gente fica na expectativa para ver se agora vem o novo 9 do Flamengo nessa fase que tá tenebrosa. E é claro, a gente vai falar sobre o jogo também e sobre a entrevista vergonhosa do Felipe Luiz tentando dar desculpinha esfarrapada para a derrota que foi ridícula ontem. O Flamengo, com o time que tem, não pode chegar nem perto de uma atuação do jeito que tá, e tá levando o Flamengo e a passagem de Felipe Luiz para um ponto perigoso. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Também vamos falar de Lucas Beltrán, que os empresários do jogador vieram procurar o Flamengo e já teve resposta. A gente vai falar sobre todos esses assuntos, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. E é claro, começando com mais uma partida vergonhosa, com o Flamengo sendo massacrado pelo Lanús, mas massacrado do jeito que o Lanús consegue, né? Porque o Lanús é infinitamente inferior ao Flamengo tecnicamente, mas mesmo assim, com mais vontade e com o mínimo de organização, conseguiu ganhar do bando que o Felipe Luiz colocou em campo, porque, apesar de ter muita qualidade técnica, o time jogou totalmente descontrolado, totalmente desorganizado, sem padrão de jogo, sem jogada. Mais uma vez naquele arame liso, naquela troca de bola ali na frente da área, 100% sem nenhum tipo de produtividade, né? Estéril totalmente. Fica tocando aquela bolinha, parece time de handball, fica tocando na frente da defesa e na hora que aperta, devolve a bola para o goleiro. Mas na hora que devolve para o goleiro, que a ideia que seria trazer o time de volta, adversário, para abrir e aí sair em velocidade ou sair num passe objetivo para frente, o Flamengo não faz. Continua numa lerdeza absurda e o Felipe Luiz, apático na beira do campo, mantendo os jogadores que não estão bem, mantendo a panelinha dele. E o Flamengo continua apresentando esse futebol muito abaixo do que pode, mas muito mesmo. Poderia ter perdido de muito mais, com os 2 gols anulados e outras jogadas ainda que o Flamengo acabou se salvando. Perdeu de 1-0, vai carregar esse resultado aí para o jogo da volta no Maracanã. Tem totais condições de reverter, mas se jogar bola, se entrar em campo. Paquetá no último jogo fez um gol, mas literalmente ainda não estreou pelo Flamengo, apagado. Eu ainda passo um pano pro Paquetá, porque acho que ele está sendo prejudicado pela falta de brio do time em volta. Tá, todo mundo parece que tá ainda depois da comemoração de 2025. A parte física, até quando a desculpa vai ser a parte física? Já estamos no 9º jogo da temporada. Tá complicado. O Flamengo tomou gol em 8 dos 9 jogos da temporada até agora. Então, tá complicado. Quem foram os únicos que se salvaram no jogo de ontem, na minha opinião? Varela. Chegou a errar alguma coisa ou outra, algum passe, mas de modo geral jogou bem. E também o Eric Pulgar, na minha opinião, também se salvou ali no meio-campo. O resto, Alexandro, meu amigo, tá me dando
medo de ver o Alexandro jogar. A forma física dele, e eu não digo forma física para essa temporada, não. Eu digo, ele não tem mais o físico para jogar de lateral. A arrancada, a velocidade dele tá quase zero. Ele tem que passar a jogar de zagueiro pela esquerda. Ele continua tendo uma boa técnica ali de marcação, até um posicionamento razoável, mas ele não tem fôlego mais. Ele até tem resistência, que ele consegue chegar ao fim dos jogos, mas não tem velocidade. Você precisa de cobertura, ou é o zagueiro ou é o volante que vai chegar na marcação. Ele não chega mais. Até comentei esses dias, o Flamengo de repente fazendo uma mudança ali de esquema, passando para 3 zagueiros com o Alexandro fazendo o zagueiro pela esquerda. E aí, Samuel Lino jogando na posição dele, de origem, que é a ala esquerda e não é ponta, de repente pode render mais. Mas o Felipe Luiz, como sempre, insiste nas convicções dele. Felipe Luiz fazendo um improviso total. Ele tem o Pedro no elenco e prefere jogar sem atacante de referência, e o Flamengo vira essa bagunça. Inofensivo, com 580 mil meios campos e ninguém dentro da área. Carrascal, Arrascaeta, Paquetá, todo mundo batendo cabeça ali no meio, o Luiz Araújo vindo pro meio também, e Cebolinha entrando pelo meio também. Uma pancada de gente ali dentro batendo cabeça. Faz o feijão com arroz, Felipe Luiz. Pelo amor de Deus, um jogo na Argentina, fora de casa, mata-mata. Pensa comigo, e eu não sou nenhum cara de canal especialista em tática, não. Mas pensa comigo se o Flamengo entra ontem com Pulgar e Everton Araújo, que tá de longe o melhor meio-campo do Flamengo e não entrou ontem. Pulgar e Everton Araújo de cabeça de área na frente dos zagueiros. Primeiro na zaga, o Léo Ortiz já não tá dando mais também. Já tinha que entrar o Vitão ali. Léo Ortiz tá fazendo M atrás de M. Meio campo ali, vamos botar Everton Araújo e Pulgar. Na frente, armando o jogo, ou o Paquetá ou o Arrascaeta. Tem que barrar um dos dois. E na minha opinião, é o Arrascaeta que não está rendendo nada até o momento. Colocaria o Paquetá de armador como terceiro homem de meio campo, que ainda teria uma possibilidade de fazer a cobertura. E na frente, Pedro. Não tem o que inventar, o Flamengo só tem o Pedro de centroavante. Se só tem um, tem que ser ele. Ele não tá bem, mas muito por conta do esquema também. Pedro de centroavante, Cebolinha de ponta esquerda. E aí na direita, o Luiz Araújo. Ou então vamos além, vamos de Paquetá de ponta direita e o Arrascaeta de armador, poderia ser também. Mas é um desenho estruturado. 4, 2 volantes, um armador, 2 pontas que também marcam e o centroavante. Por que não fazer isso? Ele inventou uma coisa que ninguém entendeu nada e muito provavelmente os jogadores também não entenderam. Porque tava uma bagunça. Segundo tempo, colocou o Pedro, mas mudou o resto do time todo também, trocou de posição, mandando o pessoal inverter, fazendo uma doideira, e o Flamengo virou uma bagunça ainda maior e tomou o gol. Então, meus amigos, resumindo isso tudo, tá faltando primeiro pro Felipe Luiz um pouquinho de humildade para fazer o simples, porque o time do Flamengo, ele é muito bom e é muito superior do que a maioria dos adversários no papel. E quando isso acontece, se você fizer o simples, o básico, normalmente o seu time vai ser superior. Você não precisa fazer nada mirabolante para o seu time se destacar. E ele tá tentando coisas mirabolantes e aí tá tirando, inclusive, o potencial do time. Essa, pelo menos, é a minha opinião. E os jogadores também têm uma parcela de culpa gigante porque estão vivendo de 2025, estão numa falta de humildade, num salto alto gigantesco. E eu quero ver nos comentários aqui se vocês concordam comigo ou se eu passei do ponto, se eu exagerei. Não quero ainda o Felipe Luiz fora do Flamengo, não. Não tô dizendo isso.
Mas ele precisa mudar radicalmente. Tem que dar um giro ali 100%. Porque o Flamengo, do jeito que tá dando raiva de ver o Flamengo jogar. Raiva. Não tem quase ninguém se salvando. Comenta aí, o que vocês acharam do jogo e sobre esses comentários aí que eu fiz. O que vocês entendem, né? Se vocês concordam, discordam, se tem mais alguém aí que merece ter um comentário destacado. E vamos seguindo aqui para falar, eu já falei sobre isso aqui, que o Flamengo sofreu gol em 8 dos 9 jogos, com o time considerado principal, o time só não foi furado em clássico contra o Vasco. Só contra o Vasco o Flamengo não tomou gol, mas também é o Vasco, né? E aí vamos agora para um show de horrores que foi a coletiva do Felipe Luiz. Vamos lá, começando. Felipe Luiz reclama do gramado do estádio Cidade de Lanús, o que teria prejudicado o elenco. Com a bola, realmente não estivemos finos. O campo estava seco, fazia muito vento, teve todo esse detalhe. Os jogadores não se sentiram confortáveis. Mérito do adversário também. Fato de faltar profundidade na nossa equipe fez com que nossos jogadores perdessem mais a bola. Felipe Luiz, você quer conforto? Quer conforto? Vai pra Premier League. Você vai ficar ali sentadinho com seu casaquinho, aquele gramado que é igual um tapete. Vai pra lá, meu amigo. Libertadores é outra coisa. Libertadores, se o Flamengo erra metade do que errou ontem, o Jorge Jesus já tava careca na beira do campo, querendo matar um dentro. E o Felipe Luiz estava ali sentado com a mãozinha no queixo. É sacanagem, né? E outra coisa, o gramado não estava tão ruim assim, pelo menos aparentemente não parecia tão ruim quanto estão falando, não. Vento, agora tudo vira desculpa também. É vento, é gramado, os astros não se alinharam e o Flamengo não tem que precisar de nada disso com o elenco que tem. Se sabia que vai jogar Brasileirão e Libertadores com gramado ruim, contrata jogadores que ele entende que vão se adaptar bem a isso. Melhor do que ficar dando essa desculpa esfarrapada. Enfim. Mais uma resposta aqui sensacional do Filipinho. Continua pra mim faltando o que é essencial, a profundidade. Não tínhamos jogadores com características para atacar profundidade e incomodamos muito pouco o time deles com a profundidade. Ele tá de sacanagem. Botou o Alexandro, que não consegue chegar nem no meio campo com fôlego, vai chegar à linha de fundo, não vai. Varela ainda conseguiu, em alguns momentos. Essa profundidade que ele fala é ali pelas pontas, só pode ser. Porque não acho que ele queira profundidade no centro do campo, porque aí também é loucura. E aí ele me enche de 500 jogadores na faixa central do campo e quer profundidade. Que quem é que vai passar? O Varela? Ok. Agora, na esquerda, quem vai passar é o Alexandro a 10 por hora. E aí, depois do jogo, ele vem dar como desculpa uma coisa que não aconteceu por conta de uma escalação que ele mesmo escolheu. Fica difícil entender, né? E aí, ele foi questionado durante a coletiva sobre montagem do elenco. Falou o seguinte: montagem do elenco sempre é com o Boto, que é o que realmente faz o planejamento. Eu participo, eu acredito que podem jogar Pedro e Arrasca juntos, mas não acredito que os dois estão na melhor forma física. Até quando a desculpa vai ser a forma física? Daqui a pouco a gente começa a Libertadores. Brasileirão já tá aí. Começou já em janeiro. Até quando a desculpa vai ser forma física? Flamengo na final da Supercopa do Brasil jogou contra o Corinthians, que voltou antes das férias do que o Flamengo, que saiu depois para férias do que o Flamengo, porque jogou a final da Copa do Brasil. E o Flamengo foi engolido fisicamente pelo Corinthians. Então, se ele tá falando isso, ele tá fazendo uma crítica até pro pessoal da parte física do Flamengo. Os preparadores, porque alguma coisa tá acontecendo. E eu vou além, eu não sei nem se isso é só físico, não. Porque ninguém tá correndo o que pode correr. E eu não digo de capacidade física, não. Tá faltando vontade.
E aí essa vontade tá tão abaixo por quê? Será que é só por causa da falta de ambição? Porque ganhou tudo ano passado? Ou será que tem mais alguma coisa rolando aí nos bastidores que a gente ainda não sabe? Fica aí no ar, né? Agora, aí completando, Felipe Luiz culpando a volta antecipada antecipada no Carioca, né? Por derrota. Hoje, basicamente, dado o momento físico que vivemos e mais jogo que imaginávamos, tentei equilibrar o máximo possível o físico, porque eu sabia que seria difícil da mesma forma que foi contra o Vitória e blá blá blá. Eu não vou nem terminar aqui, porque é na mesma linha que eu já falei, essa baboseira aí que ele tá falando do físico sem parar. Mais uma desculpa, né? É vento, é gramado, é o físico, jogando contra time que tá jogando a mesma quantidade de jogos. No Lanús eu não sei se jogou a mesma quantidade, mas no Brasileiro, Corinthians, por exemplo, é o que eu pego mais como exemplo, mesma quantidade de jogos e se entregou muito mais. Não tem, essa desculpa não pode ser dada mais. Já estamos no 9º jogo da temporada. E agora, a cereja do bolo, a comparação dos elencos entre Flamengo e Lanús. De acordo com o site Transfer Market, o elenco do Flamengo está avaliado em 223,70 milhões de euros, cerca de 1,3 bilhão de reais, valor de mercado jogador por jogador. Já o plantel do Lanús vale 43,8 milhões de euros, um Paquetá, valor de mercado. É o que a gente está falando, no papel é uma coisa. E aí, no fim das contas, uma parte aí do vídeo que eu fiz esses dias, eu tenho que reconhecer que o Esquerdós estava certo. Que o valor dos jogadores não entra em campo, porque eles tinham capacidade de vencer, e venceram. O Lanús, com todos os méritos, poderia vencer demais, venceu o jogo, e o Esquerdós estava certo. É isso. E agora, meus amigos, vamos pro mercado da bola. Antes, vou só passar aqui que já foram vendidos cerca aí de 50 mil ingressos pro jogo da volta. E, assim, a torcida vai ter que jogar como 12º, 11º, 19º, 8º, todos os jogadores praticamente, para conseguir alguma coisa, porque tá feio o negócio. Se o Flamengo não mudar muito, mas muito, o ano promete muita raiva. Mas vamos seguindo aqui para falar do mercado da bola. Vamos lembrar antes aqui do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Camisa do Mengão, tem troféu, tem mascote, tem muita coisa legal, camisas mais baratas inclusive. E você clicando e adquirindo um desses produtos, você me dá uma moral muito grande aqui no canal, me incentiva a continuar trazendo conteúdo aqui e todas as notícias do Mengão todos os dias para vocês. Então, me dá essa moral entrando nos sites parceiros Mercado Livre, Shopee, Magalu. Lá dentro você pode escolher qualquer outro produto que desde que você tenha entrado com o meu link, você já gera essa comissão aqui pro canal e continua me incentivando. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Vamos falar agora de Wallace Yan. Por quê? Tá num chove, não molha, não vai e vem, do cacete esse negócio dele ir pro Red Bull Bragantino. Uma hora tá perto, outra hora tá longe, e aí é relacionado, depois volta a não ser relacionado mais. Como é que tá essa história? Eu fui atrás, tem os detalhes aqui do qual é o entrave, por que ele não foi anunciado ainda. Já teve pelo menos 3 vezes perto de assinar com o Red Bull, não relaciona, quando relaciona ele não entra, ficou de fora dessa viagem agora pro jogo contra o Lanús, e aí foi noticiado que estava perto de ser de fato anunciado aí pelo Red Bull Bragantino, mas o que existe agora de entrave? O Flamengo fechou um acordo com o Red Bull por 12 milhões de euros, 10 fixos mais 2 de metas. Chegaram a fechar esse acordo, porém, no momento da assinatura, na hora que estava tudo fechado, o Red Bull deu para trás e está querendo trocar os moldes do negócio para 6 milhões de euros fixos, mais um dinheiro de metas que pode chegar até a 12 milhões de euros. Então,
Isso tudo está gerando já um desgaste, o Flamengo quer negociar o jogador, entende que o valor é justo, mas o negócio não anda. E fica nessa, o Wallace já se despediu, já chorou, se emocionou, fez tudo, blá, 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 mas não fechou. Então, o Flamengo tem sondagens até de MLS, tem outros países chegando para falar sobre o Wallace, mas o Flamengo tenta chegar aí a um acordo com o Red Bull. Tem uma história aí que o grupo Red Bull não pode fazer propostas de tanto de valor, tem um limite, um teto lá, que se eu não me engano é de 8 milhões de euros, enfim, por temporada, e aí o Flamengo está tentando alinhar um pagamento parcelado, e aí as metas seriam metas que seriam facilmente atingidas para que o restante do pagamento viesse no outro ano. Tudo isso está sendo discutido, mas o fato é que ainda não há acordo, pode ser anunciado a qualquer momento, mas depende desses ajustes financeiros. O Flamengo quer vender, o Bragantino quer comprar, mas ainda estão chegando aí nos valores. Vamos ver o que vai dar, mas hoje é esse o status aí de Wallace. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre Lucas Beltrán. Saiu lá na mídia italiana o Marco Manpresso, que é um jornalista que traz bastante detalhe ali de jogadores envolvendo futebol italiano, falando que ele está saindo do Valência no meio do ano, porque não está rendendo nada lá, está muito abaixo do que esperavam, e volta para a Fiorentina no meio do ano, e nesse meio tempo o staff, né, os empresários do Beltrán procuraram o Flamengo para entender, olha, estamos vendo que vocês estão atrás ainda aí de atacante, estão querendo ainda algum centroavante aí, tentaram o Beltrán um tempo atrás, e aí, como é que tá essa história? Estão querendo ainda? O Beltrán tá voltando para a Fiorentina, de repente tem negócio. Então o que isso quer dizer? Provavelmente o Beltrán falou, vamos tentar lá agora, vamos ver, os caras estão querendo ainda, de repente a gente consegue alguma coisa. Então, procuraram. O Flamengo, por sua vez, agora falou, segura, não temos interesse no momento, mas se mudar alguma coisa, a gente entra em contato com vocês. Deu uma segurada na onda deles, não negou de cara, mas também não abriu negociações, falou para eles esperarem, ficarem lá. Eu acho que o Flamengo tá precisando desesperadamente de um centroavante, mas eu não gosto do futebol desse Beltrán. Eu olhei, analisei, é um cara que faz gols e tal, tem algumas características interessantes, mas acho que no Flamengo ele não renderia. Não sei se vocês pensam diferente, mas de todos os atacantes que o Flamengo sondou até agora, eu acho que o Beltrán é um cara que eu não gostaria de ver chegando. Então, vamos ver no que vai dar. Espero que nesse caso o Flamengo não insista na negociação. E agora vamos falar da proposta que o José Botto fez, tá batendo desespero no Flamengo para a contratação, e agora vamos ver se de fato chega esse 9. Vamos trazer informação aqui, mas antes eu vou trazer para vocês aqui o FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar nos dias de hoje. É um FIFA modificado com Brasileirão Série A, B, C, D, e eu tive uma novidade aí, que dia 1º vai sair a pré-venda, e conseguiram já deixar os sons das torcidas organizadas de todos os times da Série A até a Série C, e com o hino tocando na hora do gol ainda. Para você ter uma ideia de como vai ficar legal e olhar como é o jogo hoje nessa versão, vai lá no meu outro canal, no Lucão Joga, que você pode ter todos os detalhes, e aqui nesse vídeo, na descrição, tem o link para você adquirir. Beleza? Vai lá, não perde tempo, porque o jogo é sensacional. Vamos trazer agora aqui a informação, porque Flamengo, através do José Botto, fizeram uma proposta por Evanilson, do Bournemouth, da Premier League. A informação saiu num perfil português de transferências, Canto das Transferências, que traz muitos insights de jogadores que já tiveram passagem por times portugueses. O Evanilson recentemente esteve no Porto e trouxe a informação de que o Flamengo apresentou uma proposta de 23 milhões de reais, mais 2 milhões por metas pelo Evanilson, e que o negócio tem evoluído bastante nos últimos dias.
eles estão dizendo, inclusive, que o anúncio pode acontecer a qualquer momento. Eu fui atrás e o que eu tenho de informação é que o Evanilson é um dos nomes que o Flamengo quer. Eu não tenho essa informação de que o negócio está muito próximo. Mas esse perfil trouxe essa informação. O Evanilson chegou por quase 40 milhões de euros ao Bournemouth em 2024, porém ele não está bem por lá. Essa temporada ele fez 24 jogos e só 5 gols e 1 assistência. Não é também um desastre, mas não tá bom também. O cara que é o centroavante, é o cara que todo mundo espera os gols, não tá maravilha total também por lá. Agora, é um nome que me agrada 1000 vezes mais do que o Beltrán, por exemplo. Então, vamos ver. Eu tô indo atrás de mais detalhes e qualquer novidade que a gente tenha sobre essa nova investida do Flamengo por Evanilson, eu trago aqui pra vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!